Oi, gente! Vamos começar hoje, o nosso quadro aqui, Dani Responde. As perguntas são feitas lá no meu Instagram. Toda terça-feira eu coloco caixinha de perguntas lá. E agora, a partir de agora, eu vou começar a responder aqui pelo YouTube, tá bom? Então, vamos conferir aí as perguntas da semana. Primeira pergunta. Você pensa em fazer algum outro curso um dia? Parabéns por ter concluído direito. Na verdade, hoje eu não penso mais não, né, em fazer outro curso não. Eu tenho vontade de fazer ainda teologia, mas não assim, igual eu fiz faculdade, presencial e tudo mais, não, tá? Quando eu fizer, que eu penso em fazer, né, o que eu penso em fazer é só um curso de teologia, mas ainda assim eu quero fazer pela internet mesmo, tá? De uma maneira mais tranquila, não assim indo na faculdade, frequentando o ambiente de faculdade. Eu sinceramente vontade não tenho nenhuma de fazer nenhum outro curso não, tá? Segunda pergunta, como pedir algum sinal para Deus para saber se estamos no caminho certo? Então, a gente precisa, na verdade, né, ter o conhecimento da palavra de Deus, né? A gente sabe que está no caminho certo se a gente está fazendo as coisas, né, conforme o que a palavra de Deus diz. Mas eu entendo que o que você perguntou aqui tem a ver com, né, um sentimento, né, algo que você sabe, né? E eu acredito que isso aí só na sua busca pessoal com Deus, para Ele te dar essa convicção, né? Então, eu acho que um sinal é justamente se você estiver tendo dúvidas, né? Acho que a dúvida é algo que, né, e a Bíblia fala, né? Se o seu próprio coração te condena, então acredito que você precisa buscar aí diante do Senhor até que você não tenha mais dúvida, até que você tenha convicção daquilo. Agora, o que eu falei, se você está tendo convicção de algo que na verdade é algo que é contrário ao que a palavra de Deus diz, então isso não é sinal de Deus, isso é sinal que você está querendo fazer a sua própria vontade, tá? Então, vigia. Terceira pergunta. Como você consegue conciliar compromisso com a igreja e cuidados com sua mãe e você? Na verdade, eu não consigo. Não tem como, tá? Imagino que o compromisso com a igreja aqui, não sei se você está se referindo apenas ao frequentar, congregar, ou se você está dizendo sobre ter alguma função na igreja, tá? Isso eu quero esclarecer aqui. Eu passei a minha vida inteira, né? Nasci num lar cristão, e desde muito novinha eu sempre tive alguma coisa, sempre estive fazendo alguma coisa, atuante, né, em alguma função na igreja, né. Mas de uns tempos pra cá, depois que minha mãe ficou doente e tudo, eu, apesar de ter insistido ainda um bom tempo, né, até na época da pandemia e tudo mais, eu insisti um bom tempo em continuar em função na igreja. Mas no que as coisas foram acontecendo, né, e a gente foi vendo que mamãe realmente é complicado para ela ficar sozinha e eu ficar tranquila na igreja, né, quando você tem função você precisa ir mais vezes à igreja, porque você precisa ir nas reuniões, você precisa ir né, nos períodos de oração e tudo mais, e eu vi que, né, eu não tinha condição de fazer isso, né, mamãe ficar sozinha em casa, às vezes ficava na fralda, mas aí ela ficava por muito tempo, né, mijada, isso gerava infecção, né, mamãe não pode, a gente tem que ter o maior cuidado com ela porque ela só tem um rim. Então, assim, eu fui vendo que eu não tenho condições de ter função na igreja. Então, hoje eu não tenho função nenhuma na igreja, tá? E o meu compromisso, né, é de ir à igreja, eu congrego, tá? Mas às vezes eu fico 15 dias sem ir na igreja, tá? Então, assim, né, se você imaginou que eu tinha mais frequência, né, como é que você consegue? Não, eu não consigo. Eu não consigo ter uma vida de congregar ou de participar das atividades da igreja normal como eu já tive um dia e já fui muito atuante, né, como você talvez possa ser. Eu não tenho condições de ser, tá? Então, realmente, o meu compromisso com a igreja, eu vou à igreja, tá? Eu congrego, faço parte, tudo, mas função não tem condição de eu ter, entendeu? É mesmo para cuidar dela e das coisas que envolvem ela, porque de mim, cuidar de mim também
é complicado, né? Eu já tô assim até mais me conformando com o fato assim de não conseguir mais fazer a unha igual eu fazia antigamente, fazer o cabelo, né? Então, assim, tô ficando mais de coquinho para poder conseguir dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer, né? E algo que eu não quero abrir mão é estar aqui com vocês, de fazer esse trabalho aqui, que eu entendo que é um chamado, que o Senhor quer que eu faça. Então eu tenho que abrir mão de outras coisas, mas realmente o tempo não dá, não tem como. Então a verdade é que eu não dou conta, né, de tudo. Eu tenho que fazer escolhas todos os dias, né? E a gente tem as prioridades da gente. E a minha prioridade no momento é cuidar da minha mãe. Então eu não tenho como abrir mão disso, né? O que dá para abrir mão a gente abre, mas não tem como não cuidar dela. Então não dá para fazer o que eu quero, né? Estar numa função que, né? Isso eu quero deixar claro, né? Eu gosto, sempre gostei, sempre estive em funções na igreja, mas eu simplesmente não tenho condições mais de ser como eu era antes, né? Como eu atuava antes. E quarta pergunta, como lidar com a ira, né? Oi, a palavra responde, né? Ireis, mas não pequeis, né? Deus sabe que nós temos sentimentos, nós vamos sentir ira muitas vezes, né? Mas o que nós vamos fazer com essa ira, né? Como que você vai lidar com isso? Bom, a palavra também diz sobre o fruto do Espírito, né? E uma das coisas que é fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, não é que você não possa se irar, mas você lidar com a ira você precisa ter domínio próprio. Para isso você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar a Deus para estar cheio do Espírito Santo, para que você tenha domínio próprio. Porque você pode se irar, mas você não pode pecar. Então, ireis, mas não pequeis, né? O pecar é o que você faz com essa ira, né? Qual é a sua resposta, a sua atitude com essa ira, né? Se você pecar porque ficou irado, aí estragou tudo, né? Então, para você lidar com isso, você precisa estar cheio do Espírito Santo, para você poder ter domínio próprio, tá? Então essas foram as perguntas que eu recebi essa semana, terça-feira, lá no meu canal do Instagram tem mais perguntas e agora a gente vai começar a responder aqui, tá bom, gente? Então eu espero vocês na próxima terça-feira. Tchau!